Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. 99% de desconto em leilão. Bom, pessoal, ao ouvir uma frase como essa de um leilão com 99% de desconto, certamente passou pela sua cabeça de que isso não é verdade, de que não é um leilão seguro, ou se você já conhece um pouco mais sobre leilões, pode ter vindo na sua cabeça a ideia de preço vil. Mas hoje nós vamos mostrar aqui para vocês que isso pode acontecer. E você que conhece o leilão de verdade não vai se surpreender quando se deparar com isso na prática e vai se aproveitar e fazer excelentes negócios. Antes de entrar no nosso vídeo de hoje, quero já deixar aqui nosso agradecimento a todos que acompanham o nosso canal e hoje estamos retomando a nossa série de vídeos sobre o leilão de verdade. Já estamos desde o começo do ano produzindo diversos conteúdos das nossas lives, às terças-feiras e às sextas-feiras, nossa série e agora Alfa Leilões, que também vai ao ar às quintas-feiras, e também todos os outros conteúdos que divulgamos nas demais redes sociais, em que atuamos no nosso site e no nosso canal do WhatsApp da Alfa Leilões. Você que sempre acompanha a gente e você que está chegando agora, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e aqui vocês vão conhecer o leilão de verdade, vão entender como funciona o leilão na prática e poderão fazer excelentes negócios nos leilões. E entrando no tema do nosso vídeo de hoje, leilão com 99% de desconto. Será que isso é possível? Sim, é possível e aqui na Alfa Leilões já fizemos um leilão dessa forma. Antes de explicar um pouco mais sobre esse leilão, você já deve ter ouvido que não pode ser feita oferta em leilão que configure preço vil e que muitas vezes é dito por aí que preço vil é aquele valor acima de 50% de desconto, ou seja, um valor que represente menos da metade do valor de avaliação do bem. E isso não é verdade. Nós já temos aqui no canal um vídeo em que a gente explica muito bem sobre o conceito de preço vil, mas hoje eu vou aqui retomar de forma sintética para entrarmos no nosso tema, mas você pode acessar o nosso vídeo que vai ficar aqui à disposição para você se aprofundar um pouco mais nos seus conhecimentos sobre o leilão de verdade. Mas, entrando nesse ponto, o Código de Processo Civil deixa claro que preço vil é qualquer valor ofertado abaixo do mínimo estabelecido pelo juiz para a realização do leilão. E se o juiz não tiver estabelecido esse preço mínimo, qualquer oferta abaixo de 50% do valor de avaliação do bem será considerado preço vil. E aqui vem o ponto que deixa muitas dúvidas, que causam muitas distorções. A interpretação desse dispositivo do Código de Processo Civil acaba gerando algumas distorções e interpretações equivocadas. Para você que queira dar uma olhada, estamos falando do artigo 891, caput, que é a primeira parte do artigo, e também do seu parágrafo único. E ali você vai perceber que fica muito claro. Preço vil é o valor abaixo do estabelecido para a participação no leilão. E como você conhece, aqui na nossa prática, aqui pelo leilão de verdade, quando o juiz determina a realização do leilão, ele pode já fixar o valor de desconto máximo. Ele pode já determinar a realização do leilão, nomeando um leiloeiro, por exemplo, nomeando a mim, Davi Borges, aqui no leiloeiro, para fazer o leilão na Alfa Leilões, e o juiz pode já estabelecer o desconto máximo, que pode ser 40% ou 50%. Só que muitas vezes o juiz designa a realização do leilão, nomeia o leiloeiro, mas não diz qual é o deságio que deve ser aplicado. E nesse caso, como que fica? Qual desconto que o leiloeiro deve colocar no edital? O leiloeiro deve colocar conforme previsto no Código de Processo Civil. Como o juiz não fixou o desconto máximo, para este caso que a gente está falando aqui hipoteticamente, o leiloeiro deve seguir a diretriz do Código de Processo Civil e não receber nenhuma oferta abaixo de 50% do valor de avaliação do bem. Então é isso que você tem que ter em mente. Quando você olhar o edital de leilão e vir um desconto, esse desconto ou foi estabelecido diretamente pelo juiz, ou se o juiz não tiver tratado disso, o leiloeiro se serviu da lei para colocar o desconto máximo aceito para a participação nesse leilão. E se você desejar ofertar qualquer valor que seja 1 centavo abaixo do mínimo ali previsto no edital de leilão, vai ser considerado preço vil. Então não adianta tentar depois do leilão ou antes do
leilão, se for abaixo de 50% do valor de avaliação, será considerado preço vil. Então, com isso, ficou muito claro. Preço vil é o valor abaixo daquele mínimo estabelecido para a participação no leilão. E como eu disse, se o juiz não estabelece, o leiloeiro coloca 50% de desconto. Mas e se o juiz designar um leilão com 60% de desconto, com 70% de desconto? Vai ser considerado preço vil? Não, a lei é muito clara. O desconto máximo é o que o juiz prevê. Não podem ser aceitas ofertas abaixo do mínimo aceitável determinado pelo juiz. Se o juiz não fixa, o leiloeiro coloca 50%. Mas se o juiz fixar em 60% de desconto, 70% de desconto, 80% de desconto, não será considerado preço vil. Se o juiz fixar, por exemplo, 80% de desconto e você fizer essa oferta, que corresponde a 20% do valor do imóvel, a sua oferta será válida. Será válida, não será considerado preço vil e você terá segurança jurídica quanto à validade da sua oferta, porque está nos termos da lei e conforme determinado pelo juiz. E essa situação do juiz fixar um desconto de 60%, 70%, ela não ocorre com tanta frequência. Não ocorre com tanta frequência em processos normais, processos regidos pelo Código de Processo Civil, de demandas ordinárias, questões trabalhistas. Normalmente o desconto fica ali em torno de 50%. Casos trabalhistas são mais comuns haver um desconto de 60%. E em casos normais, processos que correm ali no Tribunal de Justiça, por exemplo, é normal que tenha um desconto maior do que 50%, quando pela peculiaridade do caso fica evidenciado essa necessidade. Então aqui na Alfa Leilões, por exemplo, já conduzimos leilões com 50% de desconto em que não teve licitante, ninguém ofertou, ninguém comprou, e o juiz aumentou o desconto para 60%. Continuou sem vender, mesmo com um trabalho comercial e de marketing incisivo, acabou não sendo vendido, e já chegamos a fazer leilão com 70%, por exemplo, em um processo normal. Então a pessoa poderia comprar, nesse caso, com 30% do valor de avaliação do imóvel, que representa os 70%, e teria toda a segurança. Então, na prática do leilão, é normal que os descontos sejam ali de 40% a 50%. E em casos excepcionais, superem essa margem, chegando a 60%, 70%. Mas existe um outro tipo de processo em que é comum haver descontos muito expressivos. E aqui estamos falando dos processos de falência. Esses processos são regidos pela Lei de Falência, que é uma lei especial que trata das recuperações judiciais e das falências e traz um procedimento específico para o leilão decorrente de processos de falência. Nessa lei de falências existe um artigo específico tratando do preço vil, que é o artigo 142, parágrafo 2º, inciso 5. Esse dispositivo deixa claro que para os leilões decorrentes de processo de falência não é aplicável o conceito de preço vil, porque essa lei especial traz um regramento específico sobre os descontos possíveis para a participação no leilão. E o procedimento trazido por essa lei é semelhante ao procedimento do leilão de um processo comum, mas existe uma inovação. Existe a inserção da terceira praça. Nos leilões ordinários, digamos assim, em processos comuns, sejam processos do Tribunal de Justiça, sejam processos da Justiça do Trabalho, por exemplo, normalmente acontece a primeira praça, em que o bem é ofertado pelo valor de avaliação, e em segunda praça, o bem é ofertado pelo desconto estabelecido pelo magistrado, pelo juiz do caso, ou se ele não tiver estabelecido o desconto, 50%, conforme a gente acabou de falar. E nos leilões decorrentes de processo de falência, existe a terceira praça. Está prevista ali no parágrafo 3º-A do artigo 142 da Lei de Falências. E o procedimento é o seguinte: quanto à primeira praça, o imóvel é ofertado pelo valor de avaliação, semelhante ao processo normal, e em segunda praça com 50% de desconto. Mas na terceira praça, o imóvel será ofertado por qualquer valor. Essa é a expressão trazida pela lei. E aqui entra a possibilidade, como a gente comentou aqui no início, como é o tema do nosso vídeo, de ocorrer um leilão com 99% de desconto. E para te ilustrar muito bem, nós já fizemos aqui na Alfa Leilões um leilão com 99,86% de desconto, ou seja, era possível arrematar o bem por menos de 1% do valor. Nós vamos deixar aqui o link desse leilão para você poder dar uma olhada, mas já te adiantando, era o leilão de um terreno em Campinas. O imóvel estava avaliado em 700 e poucos mil. Em segunda praça, era possível comprar com 50% de desconto, ou seja,
300 e poucos mil, e em terceira praça o lance mínimo era R$1.000. Então você poderia comprar um imóvel de 750 mil, mais ou menos, por R$1.000. É claro que o valor de venda em leilão é ditado pela disputa. Nesse caso, houve uma disputa e o valor acabou subindo um pouco. Mas se não houvesse oferta, você sim poderia ter arrematado esse imóvel por R$1.000, ou seja, teria 99,86% de desconto. E fazer uma arrematação nesse molde não te fragiliza, não traz nenhum risco à sua arrematação. Recentemente, houve até uma discussão no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, em que, em um caso concreto, houve uma arrematação por 2% do valor de avaliação do bem, também em um processo de falência, ou seja, a pessoa se beneficiou de 98% de desconto. Essa disputa chegou lá no STJ, as partes interessadas ali estavam questionando, dizendo que supostamente essa arrematação seria inválida, não deveria prosseguir, porque configuraria preço vil, porque prejudicaria, mas na discussão jurídica lá no STJ, em Brasília, foi seguido o que determina a lei. A lei determina que é possível comprar por qualquer valor. O valor máximo ofertado nesse leilão foi de 2% do valor de avaliação, 98% de desconto. Se não houve nenhuma outra oferta, essa oferta é válida. O STJ, pacificando a jurisprudência, validou essa arrematação. Então você que conhece o leilão de verdade sabe muito bem o que é preço vil e sabe que é possível você comprar um imóvel semelhante ao que teve aqui na Alfa Leilões com 99,86% de desconto. E sabe que fazer isso não vai ser nenhum risco, vai ser uma grande vantagem para você que conhece o leilão de verdade, que busca boas oportunidades e que está aqui conhecendo o nosso conteúdo e que certamente vai conseguir fazer boas arrematações na Alfa Leilões e em outros leiloeiros também. Então, com isso, concluímos o nosso vídeo de hoje. Convido a você a assistir outros conteúdos. Temos aqui dezenas de vídeos muito interessantes com conteúdo muito aprofundado sobre os leilões e todos os conteúdos muito práticos. Tudo que a gente passa aqui advém da experiência prática que temos aqui na Alfa Leilões. Você vai conseguir compreender. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para nós. Participe de uma das nossas lives ao vivo, às terças-feiras às 19 horas e às sextas-feiras às 15 horas. Você vai poder falar, interagir com a nossa equipe e conhecer cada vez mais o leilão de verdade, ver novas oportunidades e fazer boas arrematações. Então continue aqui no nosso canal, entre também no nosso canal do WhatsApp para estar sempre antenado de tudo que acontece na Alfa Leilões e até a próxima.